a gente tem que entender qual que é o jogo que a gente tá jogando. Total. Porque muita gente quer se comparar por uma régua que não faz sentido. Já leu aquele livro Psicologia Financeira, do Morgan Housel? Eu já comecei, não terminei, mas sim, sei qual livro você tá falando. Esse é top, assim, recomendo bastante. E ele conta uma história muito interessante de um escritor. Ele trabalhava de casa, de pijama, fazendo os livros dele. Ele tinha um amigo que era advogado, um jovem advogado ambicioso, que queria ser sócio do escritório que ele trabalhava. E por isso, ele investia em restaurantes, investia em carrões, investia em uma casa bonita, em roupas bonitas, porque ele queria jogar esse jogo. Eis que o escritor começa a se comparar com esse advogado e fala, poxa, ele tem tudo isso, eu não tenho, quer dizer que ele tem mais sucesso que eu, quer dizer que eu sou, assim, tô pra baixo, sou um fracassado. E ele começa a pegar parte do patrimônio dele e também investir nessa parte de aparência, entre aspas. O que aconteceu? O advogado teve sucesso e o escritor quebrou. Por quê? Porque o escritor não percebeu que eles estavam jogando jogos diferentes. O advogado, que ele queria ser sócio de um escritório, para ele, aquele investimento no carro, no restaurante, nos programas sociais, nas roupas caras, era de fato um investimento, que ia retornar para ele. Por escritor não tinha nada a ver. Ele estava lá fazendo um trabalho que, quando ele gastava dinheiro em certas coisas, eram apenas gastos, custos, não era um investimento. E eu vejo muita gente trazendo para o digital, comparando-se com influencers, com pessoas que têm muito seguidor, sendo que não é necessariamente o jogo deles. Concordo. Então acho que uma coisa para tirar um peso das costas, todo mundo tá ouvindo, você não necessariamente tem que ser famoso. Se você quiser ter muita audiência, cara, não, eu quero ser tipo o João Adib, sabe? Eu sou empresário, ou sou um profissional foda, o Nelson Williams da vida, que eu quero também ter audiência no digital para vender mais, para impactar pessoas, massa, nos siga, você vai aprender a fazer isso. Só que se não for o seu jogo, também não acho que você é um ser humano inferior ou alguma coisa assim. Cada um tem o seu valor. Eu acho que o principal pra mim é porque eu sou um professor. Eu não produzi conteúdo a vida inteira. Até 6 meses atrás eu era CMO da Exame. E produzir conteúdo era uma tarefa que não gerava valor nenhum pra mim. E hoje, como professor de marketing, o meu trabalho é educar as pessoas sobre marketing. E produzir conteúdo se torna uma alavanca, para eu atingir mais gente. 2, para as pessoas terem micro interações comigo e me conhecerem. Para eventualmente, se elas quiserem produzir, aprofundar o relacionamento delas comigo, isso aconteça. Agora, não necessariamente eu acho que, por exemplo, o Colli... Você conhece o Vinícius Colli? Esse não. Tá vendo? Ele é o COO da V4. É relevante que ele produza conteúdo? Não, ele tem que garantir que o produto da V4 está sendo entregue lá na frente da melhor maneira possível. Produzindo conteúdo tem eu, tem o Denner, tem a Brenda, tem outras pessoas. Então eu acho que a produção de conteúdo e o canal do criador de conteúdo, ele deveria ser só mais uma estratégia e não o negócio em si. O que eu sou contra? Eu sou contra o negócio ser você. Então, por exemplo... Querendo ou não, um estágio que eu estava um tempo atrás. Mas e tudo bem esse estágio ser inicial, porque ele é muito bom pra você alavancar uma marca no começo. Mas você tem que pensar no longo prazo e estruturar algo. O que a gente tem visto os influenciadores fazendo? Spin-offando marcas, várias marcas, que dependem da audiência deles pra dar um kickstart, mas que depois elas têm vida própria. Tanto é que elas são vendidas e tal. Então eu vejo como uma oportunidade muito grande de startar uma marca, de começar ela, de você construir uma audiência, ser mais um canal, mas nunca de ser o negócio em si. Pra mim vai ser ótimo, é óbvio, enquanto negócio. Fernando Miranda, o resto da vida vai poder ganhar da marca pessoal dele. Mas pra stage seria muito ruim se esse fosse o principal canal. Então, mas aí eu vejo que vocês estão falando muito pra empreendedores, e eu não acho que ter uma marca pessoal é algo exclusivo de empreendedores. E eu acho que se o Vinícius Colli quisesse criar conteúdo, seria bom pra marca pessoal dele. É que ele é um exemplo não tão bom porque ele é... Seria um desfoque, Não só isso, é porque ele é sócio, ele tem uma participação, ele é dono do maior escritório da V4, então, tipo assim, ele foi um dos primeiros caras a acreditarem aqui no business. Mas vamos supor que ele fosse um executivo de mercado contratado. Pra ele criar conteúdo, pra carreira dele é bom, porque ele tá... Eu discordo. Depende. Eu discordo por quê? Eu vou te falar por que eu discordo. E o podcast só começa quando você fala eu discordo, né? E nas grandes empresas que eu trabalhei, eu já fui executivo de grandes empresas, é muito mal visto o executivo que produz conteúdo. É visto como plano B. O que você quer é o cara que baixa a cabeça. E sem falar que é como se você estivesse tirando o foco. Peraí, você tá gastando esse tanto de energia aí, que eu vou te falar, fazendo conteúdo, e cadê resolver os problemas? Não, tudo bem, mas o Amadeu foi demitido por causa disso. Não, tudo bem, mas eu vou lá... Quem o Amadeu. Eu vou lá e discordo de novo, porque vamos lá, eu estava lá... Não, é sério, isso faz parte da minha história. Então vai embora do podcast.
Em 2012, eu tinha minha empresa e eu tinha levantado dinheiro com fundos de investimento. E eu já criava conteúdo naquela época. Eu tinha blog, tinha alguma relevância. E dava bastante entrevista. Só que aí teve um medo da época, porque teve Bell Pass. Não sei se vocês lembram. E aí os caras falavam assim, cara... Linda essa história. Vamos... não gostamos que founders criem conteúdo. Aí eu meio que parei um pouco nessa época. Eu e dezenas de outros founders. Short story. Hoje o fundo cria conteúdo. Então, mas calma. Então isso que eu falo. Acho que é uma visão do momento que hoje, talvez, alguns líderes se incomodem. E em algumas companhias retrógradas, como uma Vivo, naquela época, que acredito que hoje eles já mudaram bastante esse step, por relações que eu tenho tido pontualmente com pessoas lá da Vivo. Eu dei um treinamento de comunicação pros influencers internos da Vivo. Eles estão transformando como colaboradores em influencers. É isso que eu falo. É uma visão que eu acho que a longo prazo não se sustenta isso de ser algo negativo. Eu entendo que talvez a curto prazo, em algumas organizações, principalmente as menos digitalizadas, as que têm relações mais tradicionais, isso possa ser visto pontualmente como algo negativo. Mas acredito que a longo prazo, a carreira da pessoa só se beneficia. E aí vai muito também das escolhas do que é criar conteúdo. Vou dar um exemplo. Tem um cara que eu admiro muito, que é o Lucas Abreu, que ele era do fundo Astela. E ele criava conteúdo. Mas o que era o conteúdo dele? Era uma newsletter ultra relevante sobre VC. Não, mas aí é muito pica. Não, eu tô falando, mas isso é criar conteúdo. Tá bom. Eu concordo. Aí eu concordo. Você produzir um conteúdo que seja muito natural ao seu nicho, que seja elegante, aí faz sentido. Vou te dar um exemplo. Eu sou lá do BTG, eu sou um puta analista, e, cara, eu publico no LinkedIn, no Twitter, eu tô lá na FinTwitch. Aí é bem visto. Eu tô falando do cara gravar Reels fazendo clickbait, entendeu? Porque, por exemplo, o meu conteúdo de Instagram é um conteúdo de topo de funil. Fala assim, cara, o shake da Arábia Saudita tá competindo com a Coca-Cola, entendeu? É muito legal pro meu Reels, porque eu sou professor, então eu tô analisando case. Mas se eu tivesse como CMO da Exame, cara, eu sei porque eu já fiz isso. Quando eu comecei a produzir conteúdo como executivo, sempre tinha aquele questionamento, tipo assim, o Fernando tá começando plano B, entendeu? Então, eu vejo que tem... Não vamos ficar muito nessa discussão, senão vai virar esse papo, mas tem essa discussão. Agora, com certeza, pra pessoa... Assim, você ter uma marca pessoal bem posicionada é ótimo. Se você não falar besteira, por exemplo, um LinkedIn bem feito, por aí vai. Uma newsletter. Newsletter é o melhor de todos, se for pensar pra quem é executivo, né? Porque você vai trazer só um público muito seleto, a galera vai te amar e tal. Mas é conteúdo também, é que beleza, talvez você não consiga blog, fazer escrever um artigo. Talvez você não consiga fazer o conteúdo ultra topo de funil. Exato. Mas você consegue fazer outros conteúdos que a longo prazo na sua carreira acho que te diferenciam, sim.